Olá pessoal, vamos dar continuidade nessa quinta aula do módulo de gestão da comunicação digital e convergências midiáticas. Essa segunda parte nós vamos falar um pouco sobre cross-mídia e intermídia. Vamos conhecer alguns aspectos a respeito do que é cross-mídia, do que é intermídia, qual é a sua funcionalidade, qual é a sua relação com a transmídia e storytelling, certo? Fiquem ligados. Participem, pesquisem, busquem, leiam. Nós estamos trabalhando com Henry Jenkins, ele é referência nesse assunto, é uma ótima leitura para que vocês possam complementar aquilo que está sendo discutido nesse nosso encontro de hoje. Bem, vamos ainda rememorar um pouquinho a respeito sobre as narrativas transmediáticas. Na última aula nós falamos a respeito das narrativas transmediáticas, a forma como ela tem se comportado, que reflexo dessa convergência, a forma como as transmídias storytelling têm influenciado, interferido no comportamento dos consumidores de informação, até porque são ferramentas ainda de aprendizagem, uma vez que elas difundem de um modo bastante efetivo elementos que são extremamente culturais, principalmente no que diz respeito às regras, os valores. Então, na prática, vai se existir sempre esse método de transmissão de uma história por meio de recursos audiovisuais. O próprio Jenkins, ele utiliza esse termo, né, de transmídia storytelling, e mostra que esse termo ele representa um processo onde os elementos são integrantes de uma espécie de ficção que vai se dispersando sistematicamente através desses múltiplos canais. É justamente essa multiplicidade sobre continuidade. Por quê? Porque as narrativas transmediáticas, transmídia, se refere justamente a esses modos de configuração de produção, a esses modos de configuração de circulação, a esse consumo de produtos midiáticos que geralmente estão justamente atrelados a essa indústria do entretenimento que está se caracterizando justamente com essa fragmentação de conteúdo nos seus mais diversos meios. Então, transmídia não é um sinônimo de adaptação, muito menos algo que não é importante. Pelo contrário, é extremamente importante. Transmídia não é esse sinônimo de adaptação, como eu dizia, de um mesmo conteúdo de diferentes mídias. Não. Transmídia é uma contação de histórias. Por isso que a gente precisa entender bem o que é narrativa transmídia, para que a gente possa entender o que é cross-mídia e intermídia. Então, todo o processo narrativo, ele se refere justamente dessa prática de utilização das múltiplas plataformas, que confirma justamente a forma como a transmídia, a narrativa transmídia, vem sendo muitas vezes comparada, talvez até uma forma de branding, de marca, mercado, principalmente o branding no que concerne os atributos verbais, vocovisuais, os verbos e as perspectivas visuais, que criam justamente essa identidade para um segmento, para uma empresa. Foi o que aconteceu com a escola Pertion. Ou seja, a transmídia storytelling, ela expande, ela tem a possibilidade de expandir o mercado. A utilização das narrativas transmediáticas faz com que o mercado expanda potencialmente para uma propriedade, digamos assim, através da criação, dos diferentes pontos de entrada, dos diferentes segmentos de público. Por quê? Porque tudo isso representa um processo. Tudo isso representa elementos que são integrantes de uma ficção que vai se dispersando, como eu disse, sistematicamente através desses canais, seja a TV, seja o rádio, seja o internet e assim sucessivamente. Então, o storytelling, ele passa a ser uma espécie de trampolim que é necessário para uma comunicação, como a gente gosta de falar, 360, ou seja, uma guinada, uma mudança brusca. Por quê? Porque nós vamos ter uma comunicação
eficiente, eficaz, por meio de um meio eficiente e eficaz, onde nós vamos saber e fazer com que as pessoas saibam interpretar o que é verdade, o que é mentira, o que é realidade, o que é fantasia, o que é ficção, o que é factual. Então, o próprio texto publicitário, e aí eu puxo um pouco para a publicidade, para o marketing, porque a narrativa transmediática ela é utilizada com excelência no âmbito da publicidade, no âmbito das narrativas publicitárias. O próprio texto publicitário ele tem adotado nos últimos tempos e tem imitado muitas das configurações da narrativa transmediática. E, logicamente, a narrativa transmediática ela precisa e ela requer um grau alto de coordenação. Por quê? Porque todos os setores de uma empresa, de um segmento, eles precisam estar envolvidos. Um texto transmídia não é um texto simplesmente para dispersar informações, não. O texto transmediático ele vai fornecer um conjunto de funções, um conjunto de informações, um conjunto de objetivos para que os leitores eles possam inserir à sua vida cotidiana aquela realidade que eles estão lendo. Então, compreendamos que é importante, que se faz necessário essa compreensão que a mensagem publicitária ela tem a nos fazer, principalmente porque ela é desenvolvida em dois fatores. Ela tem um apelo racional, mas ao mesmo tempo a mensagem publicitária ela tem um apelo emocional. E é lógico que esses dois modelos eles não vão ser encontrados de forma isolada dentro de uma mensagem. Então, toda essa forma, toda essa estrutura, ela se dá por meio destas perspectivas de narrativas transmediáticas. Como eu disse a vocês, nós tivemos aí vários exemplos, né? As narrativas transmediáticas têm fatores que são praxes, digamos assim, para ela. A multiplicidade sobre conteúdo, a construção de um mundo, a serialidade, a remixagem, ou seja, cada mídia ela pode fazer tudo o que faz de melhor. Cada parte ela se torna autossuficiente em seus próprios termos. Então, nós devemos perceber que a narrativa transmediática ela não deve ser redundante, ela não deve ser contraditória. Porque ela pode atrair justamente construções públicos por meio das diferentes abordagens, por meio de diferentes mídias. Ou seja, usa-se a lógica, uma lógica da licença, para que exista uma co-criação, uma co-participação. Então, para que todos possam viver essa experiência dentro desse universo ficcional, nós, enquanto consumidores, assumimos esse papel, como eu disse, de caçadores, de coletores. Então, tanto na série de filmes como no cinema, Matrix, como nós vimos na primeira parte da nossa aula, os seus criadores, os seus produtores, eles pensaram em ações transmediáticas justamente através de quê? Lançamento de jogos de videogame, de animações, de histórias em quadrinho. Então, essa estratégia ela teve como intuito, ela teve como objetivo desenvolver diferentes partes na história através justamente desses múltiplos suportes midiáticos, onde cada uma delas pôde contribuir de maneira distinta, de maneira valiosa para o todo. Então, como eu disse, fechando a primeira parte da nossa quinta aula, a narrativa transmediática, a narrativa transmídia é a arte da criação de um universo. Por quê? Todos nós queremos viver uma experiência plena. Todos nós queremos estar inseridos dentro desse universo ficcional. Somos consumidores. É o que, como eu disse, é o que aconteceu em Lost, em Star Wars, e assim sucessivamente. Então, é o momento onde nós transmitimos mensagens de temas. É o momento onde, nas narrativas transmediáticas, nós contamos uma história a um grande público através de um uso inteligente e bem planejado a partir das múltiplas plataformas midiáticas. Então, as pessoas elas não querem assistir a mesma história em diferentes plataformas, não. As pessoas não querem. Elas querem aprofundar-se na história. A Marvel que o diga. Os Avengers,
foi uma revolta, né? Porque nos quadrinhos, quando o Super-Homem morreu, e aí não é mais spoiler, que já o filme já é antigo, nos quadrinhos o Super-Homem morria. Mas no filme, aliás, nos quadrinhos ele não morria, e no filme ele morria. Para que as pessoas pudessem ficar presas ao último filme que seria veiculado. Por quê? Porque as pessoas elas querem sempre descobrir mais. Mais conteúdo, mais conteúdo, mais conteúdo e mais conteúdo. Então, qual seria a diferença de multimídia para transmídia? Enquanto no multimídia, né, temos um espectador, na transmídia nós vamos ter um participante. Enquanto na multimídia nós temos uma mensagem, na narrativa transmediática nós temos uma história. Enquanto na narrativa multimídia nós temos um conteúdo fixo, na narrativa transmídia nós temos uma história contínua. Enquanto nós temos uma repetição de conteúdo entre as mídias, na narrativa multimídia, nós vamos ver pouca repetição entre as mídias na narrativa transmediática. Enquanto nós vamos ver uma limitação na profundidade do conteúdo na narrativa multimídia, nós vamos ver um conteúdo extremamente profundo na narrativa transmídia. Estão vendo a diferença? Vocês estão observando a diferença entre multimídia e transmídia? No multimídia, tudo é pré-planejado, enquanto que na narrativa transmídia nós temos o tempo real, nós temos a sensibilidade. Então, como eu disse, a narrativa transmídia, ela não é um sinônimo de adaptações em diferentes mídias. Não, não é. De jeito nenhum. Por quê? Porque ela se dá por meio do processo de interatividade. Hoje, nós somos considerados novos usuários, novos leitores. A interatividade faz parte das nossas vidas, as redes fazem parte da nossa vida, a comunicação hoje ela é fragmentada. Nós temos uma rápida adaptação às interfaces. Mais do que isso, nós nos tornamos prosumers, ou seja, consumidores e produtores. Alvin Toffler, na primeira aula, já dizia isso a vocês. Então, somos prosumers, consumidores e produtores de conteúdo. Todos nós hoje somos produtores de conteúdo. Nós não podemos esquecer disso de forma alguma. E eu trago um case para vocês, que é justamente o Batman The Dark Knight, né? Ele trabalha a perspectiva da imersão, trabalha a perspectiva da construção do universo e trabalha a perspectiva da serialidade. Ele é considerado uma narrativa transmídia, justamente por esses aspectos, porque faz com que cada um de nós estejamos imersos a essa contação de história, a essa narrativa, a essa construção que é trazida e que é apresentada pelos autores. E, consequentemente, nos traz essa construção serial, essa serialidade. Certo? Encerrado a narrativa transmídia, nós temos um outro aspecto muito importante que faz parte desse cenário, que é a narrativa cross-mídia. Professor, você falou em narrativa transmídia, e por que agora existe cross-mídia? Vejam bem, tanto as empresas como os consumidores, eles estão, logicamente, cada vez mais tendo esse comportamento alterado por conta da era convergente. O computador, a televisão, o celular, o smartphone, o tablet, por mais que sejam dispositivos diferentes, distintos, esses dispositivos eles estão transformando-se num único aparelho que contempla justamente essas características desses mecanismos. Então hoje, por exemplo, a partir do momento que nós assistimos uma série no próprio celular, por meio de um aplicativo de streaming, digamos a Netflix, ou até mesmo VTV, cada um de nós, cada vez, vai se tornar comum realizar duas ações ao mesmo tempo. Nós podemos assistir televisão, nós podemos estar ao celular, aquilo que nós chamamos de segunda tela. Então, nós podemos estar mexendo com o celular. E talvez há teóricos, na verdade, que já defendem que o celular não é mais a segunda tela, pelo contrário. Hoje o celular tem se tornado a primeira tela e a televisão, o streaming, tem se tornado a segunda tela. Então, são situações, são tendências que surgem justamente para atrair a atenção de cada um de nós. Já que, logicamente, o meio digital é hoje esse espaço diverso. Esse meio digital ele é repleto de possibilidades, ele é repleto de informações. Então, a cross-mídia, meus caros, é um processo
que vai justamente distribuir uma mesma narrativa entre diferentes segmentos de mídia. Ora, calma. Transmídia, nós falamos de quê? De uma contação de história, de uma narrativa. Mas uma narrativa que tem continuidade nas diferentes mídias. A cross-mídia vai ser diferente. Nós vamos ter a mesma narrativa, a mesma história, mas contada em diferentes mídias. Ou seja, eu escrevo uma novela, então eu transformo o texto dessa novela em radionovela, em uma web novela, em uma telenovela. Isso é uma narrativa cross-mídia. Ou seja, eu respeito as características intrínsecas. Eu posso envolver música, eu posso envolver texto, eu posso envolver vídeo, eu posso envolver aplicativos. Então, esse termo, ele foi justamente aí construído na década de 90, justamente ao fazer menção a algumas campanhas, a algumas produções que utilizavam justamente dessas diferentes mídias de transmissão, como um jogo de futebol, que poderia ter a sua reprodução tanto na TV como no rádio, e hoje também na internet, certo? Então, a narrativa transmídia, ela também pode ser aplicada justamente talvez às técnicas de venda. A narrativa transmídia, ela pode ser aplicada justamente a uma construção de conteúdo e uma forma de linguagem que é adotada de diferentes formas, respeitando as características próprias de cada mídia. É importante a gente também ressaltar que a cross-mídia, ela também é conhecida como marketing 360. Então, essa narrativa, ela é uma espécie de estratégia que faz com que nós, enquanto consumidores, sejamos levados de um ponto a outro. E isso pode acontecer quando uma pessoa ela muda de mídia, ou seja, ela passa, por exemplo, a consumir o conteúdo que estava num livro por meio de um vídeo, por exemplo. Ou também canais, né, quando alguém está consultando uma determinada informação num tablet e visualiza o mesmo conteúdo em um texto e, ao mesmo tempo, um vídeo. Então, toda essa constituição, ela nos permite entender que sempre vai se existir um conteúdo, uma mensagem de forma igual, mas uma linguagem adotada de forma diferente, distinta, mas sempre respeitando as características próprias de cada mídia. Então aqui eu trago um exemplo para vocês, percebam aqui neste quadradinho, nós trazemos aqui um exemplo de narrativa transmídia, de narrativa cross-mídia e de narrativa intermídia. Espera aí, professor, você falou de narrativa transmídia, falou de narrativa cross-mídia. E o que é intermídia? Vejam bem, recapitulando. Transmídia, nós temos a contação de uma história, uma narrativa continuada em vários canais. Ou seja, as pessoas elas sempre vão buscar mais e mais. Na narrativa cross-mídia, nós temos uma mesma história disseminada em vários meios, em vários canais. E a narrativa intermídia, nós temos uma narrativa que inicia na televisão e direciona vocês para a internet. Ou começa na internet e direciona vocês para a televisão. Compreenderam? Nós temos, então, a narrativa transmídia, a narrativa cross-mídia e a narrativa intermídia. Então, seria basicamente essa a diferenciação. Por quê? Porque o consumidor ele consegue selecionar qualquer produto, qualquer objeto, qualquer situação, por meio de qual mídia ele quer se informar. Então, isso vai reforçar justamente a relevância de diversificar as suas ações de marketing nos diferentes canais. Para aqueles que trabalham com marketing, para aqueles que trabalham com comunicação. Por quê? Porque a narrativa cross-mídia, diferente da transmídia, ela contribui diretamente para aprimorar a consciência da marca. Ou seja, o modo como o público vai enxergar um segmento, um negócio, e assim sucessivamente. Então,
é importante que, a partir do momento que nós formos colocar, talvez, uma cross-mídia em prática, seja onde for, é importante que nós façamos a definição do objetivo, a forma como esse objetivo ele vai ser atingido e como ele deve ser atingido enquanto estratégia, para que assim eu possa planejar a forma como essa estratégia ela vai ser adotada e, consequentemente, quais são as plataformas que eu vou utilizar para trabalhar a narrativa cross-mídia. E, ao mesmo tempo, eu levo em consideração o meu público-alvo, os meus stakeholders, que são as partes envolvidas, as partes interessadas. Eu preciso garantir o engajamento do consumidor. Eu preciso garantir e fazer com que o meu consumidor ele continue se relacionando com cada um dos conteúdos ao longo da experiência que eu estou proporcionando. E aí a gente tem vários exemplos. Aqui eu trago um case, que foi o case da Dove, foi um case chamado Retrato da Beleza. Foi uma campanha de 2013, uma campanha que ela foi veiculada tanto nos canais de televisão, como também eu lembro que ela foi veiculada na internet, especificamente no YouTube. Só que nos meios digitais, essa campanha ela foi lançada em uma versão estendida. Na televisão, vocês sabem o quanto é caro uma inserção comercial. Então, na televisão, passava-se aí em torno de 30, no máximo 40 segundos, estourando 1 minuto. Nas redes sociais, essa versão estendida tinha aproximadamente 3 minutos e meio, 4 minutos, e fez com que as pessoas ficassem encantados. Ou seja, nós temos uma mesma história, uma mesma narrativa, em meios distintos. Porém, em um meio, uma forma curta, em outro meio, uma forma mais longa, que foi no YouTube. Então, nos meios digitais, né, como eu disse, ela foi lançada nessa versão mais estendida, justamente em conjunto com o site da ação que eles lançaram, né, que era justamente os Retratos Real Beleza. Então, isso possibilitou mudanças bruscas no âmbito da publicidade, para vocês verem como a narrativa, como a cross-mídia, como a intermídia, elas interferem diretamente no nosso comportamento enquanto consumidores. Percebamos a importância de trabalharmos com a intermídia, com a cross-mídia e especialmente a narrativa transmídia. Então, nessa aula, nós aprendemos os aspectos da cultura da convergência, falamos de convergência midiática, falamos de cultura participativa, falamos de inteligência coletiva, falamos de narrativas transmediáticas, falamos de transmídia, cross-mídia, falamos de intermídia, falamos de transmídia storytelling, falamos de branding, porque é impossível nós não falarmos de transmídia storytelling, cross-mídia, sem falarmos das estratégias de branding. Por quê? Porque a internet ela marca essa nova ordem de produção de discursos midiáticos. A internet ela recria essa relação, como eu já tinha falado a vocês, de produção e consumo de informações. Ela consegue reorganizar o surgimento de líderes, principalmente no que diz respeito à opinião. Então, na próxima aula e última, nós vamos falar sobre redes sociais e cultura da conexão.